Eu tenho 76 anos e moro sozinha neste sobrado do bairro Floresta, em Belo Horizonte, desde que meu marido Valdemar partiu. São 3 quartos, um quintal cheio de jabuticabeiras que ele plantou com as próprias mãos e 60 anos de memórias guardadas em cada canto. Essa casa é tudo o que me resta. É minha identidade. É minha vida inteira entre 4 paredes. Mas minha filha Renata não vê assim. Numa terça-feira de março, ela apareceu na minha porta sem avisar, trazendo um corretor de imóveis de terno azul e um sorriso que não me enganou. Essa casa é grande demais para uma velha que já está no fim da vida, mãe. Ela disse, como se eu não estivesse ali. Como se eu já fosse um problema a ser resolvido. Ela não me perguntou, não me consultou. Simplesmente decidiu. Ia vender minha casa, me enfiar num apartamento pequeno no Serra. E pronto. Problema resolvido. Fiquei parada ouvindo aquele homem medir as paredes, tirar fotos dos cômodos, falar de valor de mercado e potencial de venda. Renata sorria, empolgada, marcando visitas, prometendo comissões. E eu ali, invisível, descartável, esperando ser despejada da minha própria vida. Naquela noite, deitada na cama onde dividi 46 anos com Valdemar, senti algo queimar dentro de mim. Não era só raiva, era indignação. Era a recusa de ser tratada como um móvel velho que não serve mais. Decidi que não seria expulsa da minha casa enquanto ainda tivesse força para segurar uma caneta. No dia seguinte, liguei para minha neta Clara, a única que ainda me visita, que senta comigo no quintal, que me ouve de verdade. Contei tudo e juntas fomos ao cartório. Assinei uma doação em vida. A casa, com quintal e jabuticabeiras, passava para o nome dela. Tudo registrado, tudo legal, tudo feito antes que Renata sequer desconfiasse. 3 semanas depois, quando o comprador veio buscar as chaves, encontrou Clara na porta com a escritura nas mãos. Renata chegou logo atrás, atônita, vermelha de raiva. Gritou que eu estava senil, que Clara me havia manipulado, que aquilo era uma traição imperdoável. O corretor recuou constrangido. O comprador foi embora sem entender nada. E eu, da janela da sala, observei tudo em silêncio, com o coração pesado, mas firme. O que se seguiu foi uma guerra silenciosa. Renata parou de me visitar. Semanas sem ligar, sem mandar mensagem, como se eu tivesse morrido. Clara mudou-se para o sobrado comigo e passamos a viver num misto de alívio e culpa. Porque, ao me proteger, eu havia destruído algo entre mãe e filha. Algo que talvez não tivesse volta. Até que numa madrugada de outubro, acordei com uma dor no peito que não passava. Liguei para Renata às 4 da manhã. Ela não hesitou. Veio correndo, me levou ao hospital, segurou minha mão enquanto faziam exames. Foi um princípio de infarto. Fiquei internada por 5 dias e ela e Clara se revezaram ao meu lado, trazendo comida de casa, cuidando de mim como não cuidavam há anos. E foi ali, naquele quarto de hospital, olhando pela janela para a cidade que seguia indiferente, que percebi. Eu havia vencido a batalha pela casa, mas tinha perdido algo muito maior. Tinha perdido minha filha. E pior, tinha colocado minha neta no meio de uma guerra que não era dela. Quando recebi alta, tomei uma decisão. Voltei ao cartório com Clara e desfiz a doação. Registrei um testamento. A casa ficaria comigo enquanto eu vivesse. E depois da minha morte, seria dividida igualmente entre Renata e Clara, com a condição de que nenhuma delas poderia vender sem o consentimento da outra. Não era sobre quem merecia. Era sobre fazer o certo. Era sobre deixar uma lição maior do que tijolos e terreno. Família não se reconstrói depois de destruída. 3 dias depois, numa manhã fria de julho, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Renata parada ali. Ela estava diferente. Magra, sem maquiagem, os olhos vermelhos, e desmoronou na minha frente, chorando de um jeito que parecia guardar anos de dor. Mãe, eu estraguei tudo. Ajoelhei ao lado dela. Minhas pernas doíam, mas não me importei.
E abracei minha filha como não abraçava há tanto tempo. E ela me contou. O marido tinha perdido o emprego meses atrás. As dívidas estavam altas. Ela só queria vender a casa para salvar a família dela. Mas fez tudo errado. Me tratou como problema, não como pessoa. E agora, quebrada e arrependida, pedia perdão. Segurei as mãos dela e disse que entendia. Que o desespero cega, mas que sempre dá para recomeçar. Contei sobre o testamento, sobre a divisão justa, sobre a chance de reconstruir tudo. E naquele dia, sentadas na cozinha, onde tantas refeições foram feitas, começamos de novo. Hoje, meses depois, Renata volta a me visitar. Traz os netos que correm pelo quintal como ela corria quando criança. Clara continua morando comigo, ajudando com a casa, trazendo projetos de arquitetura que desenha, pensando em preservar esse lugar. E as jabuticabeiras do Valdemar seguem dando frutos, lembrando que o que a gente planta com amor nunca morre, mesmo quando tudo parece perdido. Porque, no fim, essa casa nunca foi sobre propriedade. Sempre foi sobre família, sobre memória, sobre a lição de que perdoar dói, mas cura. E de que, às vezes, para salvar o que importa, a gente precisa deixar ir o que achava que era nosso. Essa é a história de como quase perdi tudo, tentando proteger tudo. E de como descobri que o único legado que vale a pena deixar não cabe em escritura nenhuma. Porque amor, como as jabuticabeiras, é a única herança que nunca perece. Eu acordo sempre às 6 da manhã. Não preciso de despertador. O corpo já sabe a hora sozinho depois de tantos anos seguindo a mesma rotina. A luz do sol entra pela fresta da cortina de renda que eu mesma bordei há 30 anos. E o cheiro do orvalho no quintal invade o quarto quando abro a janela. Lá fora, as jabuticabeiras estão carregadas. Valdemar plantou cada uma delas com as próprias mãos, dizendo que queria deixar sombra para os netos brincarem. Ele não imaginou que seria eu, sozinha, quem colheria os frutos todos os anos. Meu nome é Isaura Figueiredo. Tenho 76 anos e moro neste sobrado do bairro Floresta, em Belo Horizonte, desde que me casei. Foram 60 anos aqui. 60 anos de vida acumulada nas paredes, nos móveis, no piso de tábuas corridas que range no mesmo lugar toda vez que passo pela sala. A casa tem 3 quartos, uma cozinha grande com fogão a lenha, que quase não uso mais, mas não tenho coragem de tirar. Uma sala de jantar onde cabiam 20 pessoas nas festas de fim de ano. E um quintal que é meu orgulho. Desço a escada devagar, segurando no corrimão. Não porque precise tanto assim, mas porque Valdemar instalou esse corrimão quando eu estava grávida da Renata. E segurar nele é como tocar na mão dele de novo. Pequenas coisas assim me mantêm viva. Na cozinha preparo o café como sempre. Pó passado no coador de pano, 2 colheres de açúcar, uma fatia de pão com manteiga. Sento à mesa e olho pela janela. O quintal está lindo nesta época do ano. As jabuticabeiras formam um teto verde, e embaixo delas ainda resistem os canteiros de hortelã e manjericão, que planto todo ano. O vizinho da direita, seu Tarcísio, já está regando as plantas dele. Acenamos um para o outro. Ele é viúvo também, mora sozinho. E às vezes a gente se encontra na feira do bairro, aos sábados. Não conversamos muito. Só o suficiente para lembrar que ainda estamos aqui, que ainda estamos vivos. Termino o café, lavo a xícara, seco com o pano de prato bordado. Outro trabalho meu de décadas atrás. E vou até a sala. Ligo a televisão no volume baixo, mais para fazer companhia do que para assistir de verdade. Uma apresentadora loira fala sobre economia, sobre juros, sobre coisas que eu não entendo direito. Desligo. Prefiro o silêncio. Sento na poltrona onde Valdemar costumava ler jornal e pego meu crochê. Estou terminando uma manta para Clara, minha neta. Ela é a única que ainda vem me ver toda semana, sem compromisso, sem pressa. Senta comigo no quintal, toma suco de jabuticaba,
Me conta sobre a faculdade de arquitetura, sobre os projetos que está desenhando. Outro dia, ela trouxe um caderno cheio de desenhos de casas. E eu reconheci a minha entre os esboços. Vó, eu quero reformar essa casa um dia. Deixar tudo bonito de novo, mas sem perder a essência. Ela disse. Fiquei emocionada. Porque todo mundo vê essa casa como algo velho, cansado, que precisa ser descartado. Mas Clara vê história, vê vida. Renata, minha filha, é diferente. Ela não vem aqui faz quase um mês. Quando vem, fica pouco tempo. Sempre de olho no celular. Sempre com pressa de ir embora. Sei que ela me ama à maneira dela. Mas também sei que sou um peso para ela. Um problema que ela não sabe como resolver. É terça-feira, dia 12 de março. Essa data vai ficar marcada na minha memória para sempre. Embora eu ainda não saiba disso quando acordo. Às 10 da manhã, a campainha toca. É estranho. Quase nunca recebo visitas sem avisar. Levanto da poltrona, ajeitando-se o vestido de algodão florido, e vou até a porta. Abro e encontro Renata parada na soleira, sorrindo de um jeito que não me engana. Atrás dela, um homem de terno azul, gravata listrada e uma pasta de couro debaixo do braço. Oi, mãe. Trouxe uma surpresa. Renata entra sem esperar resposta, puxando o homem pela manga. Esse aqui é o Marcelo, corretor de imóveis. A gente veio dar uma olhada na casa. Fico parada sem entender direito. Olhada na casa? Por quê? Renata ri, como se eu tivesse feito uma pergunta boba. Ora, mãe, a senhora mora sozinha nessa casa enorme. 3 quartos, esse quintal imenso. É muita coisa para cuidar, não acha? A gente pensou em vender, aproveitar o valor de mercado. Aqui no Floresta, os imóveis estão em alta. Dá para conseguir um bom preço e colocar a senhora num apartamento menor, mais prático, sem escada, sem quintal para cuidar. Vai facilitar muito a vida da senhora. Ela fala tudo isso de uma vez só, sem pausas, sem me olhar nos olhos de verdade. Marcelo, o corretor, sorri de forma educada, mas distante, como quem está acostumado a esse tipo de situação. Sinto um aperto no peito. Renata, ninguém me consultou sobre isso. Ah, mãe, não precisa se preocupar. Eu resolvo tudo. Já até vi um apartamento lindo no Serra, pertinho de casa. A senhora vai adorar. Tem portaria, elevador, tudo moderno. Ela não está me ouvindo, nem está tentando. Marcelo, constrangido, se adianta. Dona Isaura, se a senhora permitir, eu gostaria de tirar algumas medidas, fazer umas fotos para o anúncio. Só para adiantar o processo, entende? Claro, tudo com a autorização da senhora. Olho para ele, depois para Renata. Minha filha está com aquele brilho nos olhos. Aquela empolgação que ela só tem quando está resolvendo alguma coisa que julga importante. Mas não me perguntou. Não me pediu opinião. Simplesmente decidiu. Podem olhar, eu digo, a voz saindo fraca. Não por concordar, mas porque não sei o que mais fazer naquele momento. Marcelo começa a circular pela casa. Mede as paredes com uma trena. Anota números num caderninho. Tira fotos com o celular. Renata o acompanha, apontando detalhes, falando alto. Essa sala é enorme, dá para a família inteira. O quintal, então? Olha esse quintal. Jabuticabeiras lindas. Dá fruta o ano todo. Fico parada na sala, sozinha, ouvindo os dois passearem pela minha vida como se estivessem num museu. Sinto raiva, sinto tristeza, sinto algo pior. A sensação de que já não pertenço mais à minha própria casa. De que já sou invisível, dispensável. Um objeto velho esperando ser descartado. Quando eles sobem para ver os quartos, subo atrás. Marcelo entra no quarto de hóspedes, onde Renata dormiu a vida inteira antes de casar. As paredes ainda têm os adesivos de flores que ela mesma colou quando tinha 12 anos. Renata nem olha para isso. Só fala de potencial e boa iluminação. Eles entram no meu quarto. O quarto onde dividi a cama com Valdemar por 46 anos. Onde ele adormeceu pela última vez, segurando minha mão. Marcelo mede a janela. Tira uma foto da cômoda antiga.
Renata comenta que esses móveis antigos estão em alta. Dá até para vender separado. Saio do quarto antes de ouvir mais. Desço a escada e vou direto para o quintal. Sento no banco de madeira debaixo da jabuticabeira maior, aquela que Valdemar plantou primeiro. Fecho os olhos e respiro fundo. O cheiro da terra, das folhas, das jabuticabas maduras caindo no chão. Esse cheiro é minha memória, é minha identidade. Quanto tempo eu fico ali, não sei. Só sei que quando abro os olhos, Renata está parada na porta da cozinha, acenando. Mãe, a gente vai indo. O Marcelo já tem tudo o que precisa. Semana que vem ele volta com uns clientes interessados, tá bom? Eu não respondo. Ela não percebe. Ou finge não perceber. Ah, e a senhora assina uns papéis depois, viu? É só pra formalizar. Beijo. Ela entra no carro junto com Marcelo e vai embora. Fico sozinha de novo. Naquela noite não consigo dormir direito. Fico olhando para o teto pensando, repassando cada palavra que Renata disse. Essa casa é grande demais para uma velha que já está no fim da vida. Foi isso que ela disse, na frente do corretor. Como se eu não estivesse ali. Como se eu já estivesse morta. Penso em Valdemar, no quanto ele amava essa casa. Penso em todas as manhãs que tomamos café juntos naquela cozinha. Nos domingos em que a família toda se reunia para almoçar. Nas tardes em que ele podava as jabuticabeiras enquanto eu regava as plantas. Penso na Renata criança, correndo descalça pelo quintal, subindo nas árvores, rindo alto. Onde foi parar aquela menina? Não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre quem eu sou. Se eu deixar essa casa, o que sobra de mim? No dia seguinte, acordo com uma decisão tomada. Vou até o telefone fixo da sala. Eu nunca me acostumei com o celular. E ligo para Clara. Vó, que saudade! Tudo bem? A voz dela é tão doce, tão sincera, que quase me faz chorar. Clara, filha, eu preciso de você. Pode vir aqui hoje? Claro, vó. Saio da faculdade e vou aí direto. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim, mas vamos conversar pessoalmente. Desligo e preparo um bolo de fubá. Sempre que tenho algo importante para fazer, cozinho. É meu jeito de organizar os pensamentos. Clara chega no meio da tarde, com a mochila cheia de cadernos pendurada nas costas e aquele sorriso largo que ilumina a casa inteira. Senta comigo na cozinha. Aceita um pedaço de bolo ainda quente e um copo de suco de jabuticaba. E aí, vó? O que foi? Conto tudo. Desde a visita de Renata com o corretor, até as palavras que ela disse. Até a forma como me tratou. Clara vai ficando séria, os olhos marejando. Vó, a minha mãe tá louca? Como ela faz uma coisa dessas sem falar com a senhora antes? Ela acha que está me ajudando, Clara. Mas não me ouviu. E eu não vou deixar que tirem essa casa de mim enquanto eu ainda estiver viva. Clara segura minha mão. O que a senhora quer fazer? Quero doar essa casa para você, em vida. Tudo certinho, tudo registrado. Clara arregala os olhos. Vó, a senhora tem certeza? Isso vai causar um problema enorme com a minha mãe. Eu sei, mas você é a única que respeita essa casa. A única que me respeita. E eu confio em você. Ela fica em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos. Então levanta os olhos firmes. Se é isso que a senhora quer, eu vou te ajudar. Mas eu não quero essa casa para mim, vó. Eu quero que a senhora continue morando aqui. E se a senhora deixar, eu moro junto. A gente cuida disso aqui juntas. É a primeira vez em meses que sinto que alguém me enxerga de verdade. Na quinta-feira seguinte, Clara me acompanha até o cartório no centro de Belo Horizonte. Pegamos um ônibus na Avenida Afonso Pena. E eu olho pela janela enquanto a cidade passa. Prédios antigos misturados com modernos. O vai e vem das pessoas. O calor de março que deixa tudo meio embaçado. Faz tempo que eu não saio de casa assim. Sem compromisso médico, sem obrigação. É estranho. É libertador. No cartório, um tabelião de meia-idade nos recebe. Clara explica a situação. E ele assente. Profissional. A senhora tem certeza disso, dona Isaura?
Doação em vida é irreversível. Tenho certeza. Assino os papéis. Minha mão treme. Não de medo, mas de emoção. Quando saímos do cartório, a escritura já está registrada. A casa agora é de Clara. Legalmente, oficialmente. Nada que Renata possa fazer vai mudar isso. Clara me abraça na rua mesmo, no meio do movimento. Obrigada, vó. Eu prometo que vou cuidar de tudo. Eu sei que vai, minha filha. Voltamos para a casa de ônibus. O trânsito está pesado, mas não me importo. Pela primeira vez em semanas, sinto que recuperei algo que estava perdendo. Minha dignidade. Os dias seguintes são tranquilos. Clara passa a vir ainda mais vezes. Traz livros da faculdade, faz os trabalhos na mesa da cozinha, enquanto eu cozinho. Conversa comigo sobre arquitetura, sobre patrimônio histórico, sobre a importância de preservar as casas antigas em Belo Horizonte. Ela tem uma paixão genuína por isso. E ouvir ela falar me enche de esperança. Renata, por outro lado, não dá notícias. Não liga, não manda mensagem. Imagino que esteja ocupada organizando as visitas de possíveis compradores. Até que, numa quinta-feira de abril, exatamente 3 semanas depois da primeira visita do corretor, a campainha toca de novo. Vou até a porta. Do lado de fora, está um homem que não conheço, de uns 50 anos, óculos de grau, camisa social. Atrás dele, Marcelo, o corretor. E logo atrás, Renata. "Boa tarde, dona Isaura", diz Marcelo com um sorriso forçado. "Esse aqui é o doutor. Fernando, ele é o comprador interessado na casa. Viemos buscar as chaves e resolver os últimos detalhes." Renata se adianta, empolgada. "Mãe, tudo certo. A gente conseguiu vender rápido e por um preço ótimo. O apartamento no Serra já está reservado no nome da senhora. Semana que vem a gente faz a mudança." Ela fala como se eu soubesse de tudo, como se tivesse concordado. Antes que eu possa responder, Clara aparece na porta, atrás de mim. Ela está com a escritura na mão. "Bom dia." Acho que houve um engano. Marcelo franze a testa. "Engano?" Clara mostra os papéis. "Essa casa foi doada para mim há 3 semanas. Está registrado em cartório. A venda não pode acontecer porque a proprietária sou eu." O silêncio que se segue é denso, pesado. Dr. Fernando olha para Marcelo, confuso. Marcelo olha para Renata. E Renata olha para mim, com uma expressão que nunca vou esquecer. Descrença, raiva, traição. "Mãe, o que você fez?" Respondo com a voz firme, mais firme do que imaginei que conseguiria. "Eu defendi o que é meu, Renata. Você não me perguntou se eu queria vender. Não me ouviu. Tratou-me como se eu já não existisse. Então eu tomei uma decisão. Você não pode fazer isso. Essa casa é minha herança." Herança se recebe depois que a pessoa morre, Renata. Eu ainda estou viva. Ela fica vermelha, as mãos tremendo. Dr. Fernando, constrangido, se despede rapidamente e vai embora. Marcelo, sem saber o que fazer, murmura desculpas e o acompanha. Renata e eu ficamos frente a frente. Clara permanece ao meu lado, calada, mas firme. "Eu nunca vou te perdoar por isso", Renata diz, a voz embargada. Então vira as costas e vai embora. Fecho a porta devagar. Meu coração está acelerado. Clara me abraça. "Vó, a senhora fez o certo." "Eu sei, filha, mas dói mesmo assim. Naquela noite durmo mal de novo. Porque vencer não é sempre sinônimo de paz. Os dias que se seguem ao confronto são os mais silenciosos da minha vida." Renata não liga, não manda mensagem, não aparece. É como se eu tivesse morrido para ela. Ou pior, como se ela desejasse que eu tivesse morrido. Clara tenta me animar. Ela passa a dormir aqui em casa 3, 4 vezes por semana, trazendo vida para os cômodos vazios. À noite fazemos jantar juntas. Arroz, feijão, um frango assado, salada de tomate com cebola. Coisas simples. Ela coloca música no celular enquanto lava a louça. E eu seco os pratos no pano bordado.
Às vezes cantarolamos juntas, baixinho, canções antigas que minha mãe me ensinou. Mas a ausência de Renata pesa. Pesa como uma pedra no peito que não sai, que não dissolve, por mais que eu tente me convencer de que fiz a coisa certa. Uma tarde, sentada no quintal enquanto Clara estuda para uma prova de estruturas, pego o telefone fixo e ligo para a casa da minha filha. Chama uma vez, 2, 3. Ninguém atende. Sei que ela está lá. Reconheço o barulho da televisão ao fundo antes da linha cair. Ela viu que era eu e desligou. Guardo o telefone e volto para o banco debaixo da jabuticabeira. As frutas estão maduras, algumas já caídas no chão. Pego uma, limpo na barra do vestido e como devagar. O gosto é doce, levemente ácido, e me traz uma lembrança nítida. Renata menina, subindo nessa mesma árvore, a boca roxa de tanto comer, jabuticaba, rindo alto. "Mãe, olha quantas eu peguei!" Ela descia com a blusa cheia de frutas, os joelhos ralados, feliz. Onde foi parar aquela menina? Clara percebe que estou quieta demais. "Vó, a senhora quer que eu fale com a minha mãe?" "Não, filha. Ela precisa de tempo." "Mas já faz quase um mês." "Eu sei. Não digo mais nada. Porque no fundo sei que não é só sobre tempo. É sobre orgulho, sobre mágoa, sobre uma ferida que eu abri e que agora não sei como fechar. As semanas vão passando. Maio chega com o frio típico de Belo Horizonte. Aquele frio seco que entra pelos vãos das janelas antigas e congela os pés descalços no piso de madeira. Começo a usar chale o dia todo e Clara me traz um aquecedor elétrico velho que estava guardado no depósito lá de casa dela. Colocamos no quarto e à noite ficamos ali, cada uma lendo um livro, em silêncio confortável. Mas por mais que Clara tente preencher o vazio, ele continua lá. Porque o vazio que uma filha deixa não se preenche com mais ninguém. Numa manhã de sábado, acordo com uma dor no peito. Não é forte, mas é persistente. Ignoro no começo. Preparo o café, tomo devagar. A dor não passa. Clara já foi para a faculdade. Ela tem aula aos sábados de manhã. Então fico sozinha, tentando respirar fundo, tentando acalmar o coração que bate descompassado. Será que é a pressão? Será que é o coração mesmo? Ou será que é só a tristeza acumulada, pesando no corpo? Sento na poltrona da sala e fecho os olhos. Rezo baixinho como minha mãe me ensinou. Não peço cura, peço força. Peço que, se for minha hora, que eu tenha tempo de fazer as pazes com Renata antes de partir. Peço perdão pelas minhas próprias falhas, porque sei que tenho muitas. Porque sei que ser mãe não me fez perfeita. A dor passa depois de alguns minutos, ou talvez eu só me acostume com ela. Difícil dizer. Clara volta no fim da tarde e encontra a casa cheirando a sopa de legumes. Eu estava com vontade de cozinhar, e cozinhar sempre me acalma. "Vó, a senhora tá bem? Parece cansada." "Só um pouco, filha. Nada demais." Ela não acredita muito, mas não insiste. Jantamos juntas, em silêncio, e depois ela vai para o quarto de hóspedes estudar. Fico sozinha na sala, olhando pela janela. A rua está vazia, iluminada pelos postes antigos que piscam de vez em quando. Seu Tarcísio, o vizinho, passa pela calçada voltando da padaria. Acena para mim através do vidro. Aceno de volta. Penso em quantas noites passei nessa sala. Quantas vezes Valdemar sentou ao meu lado, segurando minha mão, sem dizer nada, só estando ali. Quantas vezes Renata dormiu no meu colo enquanto eu assistia à novela. Quantas vezes essa casa foi cheia de gente, de risos, de vida. E agora está vazia. Não fisicamente. Clara está aqui, mas emocionalmente. Porque a pessoa que mais devia estar aqui não está. No domingo de manhã, decido que não posso mais esperar. Visto o meu melhor vestido, o azul marinho com flores brancas, prendo o cabelo num coque, passo um batom clarinho. Clara estranha. "Vó, a senhora vai sair? Vou visitar sua mãe. Quer que eu vá junto?" "Não, filha. Isso é entre mim e ela." Clara me abraça forte antes de eu sair.
Boa sorte, vó. Pego um ônibus na avenida. O trajeto até o bairro Buritis, onde Renata mora, leva uns 40 minutos. Sento na janela e observo a cidade passar. O Mercado Central, a Praça 7, a Avenida Afonso Pena inteira. Belo Horizonte está diferente. Mais cinza, mais cheia, mais rápida. Ou talvez seja eu que estou mais devagar. Desço na rua de Renata e caminho até o prédio dela. Um porteiro jovem de uniforme azul me para na recepção. Bom dia, a senhora vai visitar alguém? Minha filha, Renata Figueiredo, apartamento 703. Ele pega o telefone e liga para o apartamento. Espero, o coração batendo rápido. Ele fala baixo, depois desliga e me olha com um constrangimento educado. Ela pediu para dizer que não está. Sinto um aperto na garganta. Por favor, diga a ela que é a mãe dela, que eu preciso falar com ela. Ele liga de novo. Mais uma conversa baixa. Então desliga e balança a cabeça. Sinto muito, senhora. Fico parada ali, sem saber o que fazer. As pessoas entram e saem do prédio, me olham de relance, seguem suas vidas. E eu, uma velha de 76 anos, impedida de ver a própria filha. Saio do prédio devagar e sento num banco na praça em frente. Fico ali por uns 20 minutos, só olhando para o prédio, torcendo para que Renata desça, para que mude de ideia. Mas ela não desce. Volto para a casa de ônibus, calada, olhando pela janela sem ver nada. Clara percebe que algo aconteceu assim que entro. Vó, ela não quis me receber. Clara me abraça e eu choro pela primeira vez desde que tudo começou. Choro de mágoa, de arrependimento, de cansaço. Choro porque dói demais amar alguém que não quer ser amado por você. Os dias seguintes são cinzentos. Não só por causa do tempo. Junho chega trazendo manhãs geladas e tardes nubladas. Mas por causa do peso que carrego dentro do peito. Clara tenta me distrair. Traz filmes para assistirmos juntas. Faz pipoca no fogão. Senta comigo debaixo de uma manta. Mas eu sei que ela também está sofrendo. Porque Renata é mãe dela. E estar dividida entre nós duas está machucando ela também. Uma noite, enquanto jantamos sopa de mandioquinha, Clara larga a colher e me olha com os olhos marejados. Vó, eu não aguento mais ver a senhora assim. E eu não aguento mais ficar sem falar com a minha mãe. Eu preciso resolver isso. Como, filha? Eu vou falar com ela. Vou fazer ela entender. Clara, não adianta. Ela não quer me ouvir. Mas vai ter que me ouvir. No dia seguinte, Clara falta à aula e vai até a casa de Renata. Sei disso porque ela me liga do celular, nervosa. Vó, eu tô aqui na frente do prédio. Vou subir agora. Seja o que Deus quiser. Boa sorte, minha filha. Fico em casa esperando. Caminho de um lado para o outro da sala. Preparo o café que não tomo. Olho o relógio a cada 5 minutos. 1 hora passa. 2, 3. Quando Clara finalmente volta, já é quase de noite. Ela entra pela porta com o rosto inchado de tanto chorar. Vó! Sento no sofá, preparada para o pior. Ela não quer saber de mim também. Disse que eu te manipulei, que eu te usei. Disse que eu só queria a casa, que eu sou interesseira. Clara soluça, tentando falar entre as lágrimas. Ela me chamou de traidora, vó. A minha própria mãe. Abraço Clara com toda a força que tenho. E choro junto com ela. Porque agora não é só minha filha que perdi. É a filha dela também. Naquela noite, durmo mal de novo. Mas dessa vez, não é só tristeza. É culpa. Porque ao proteger a mim mesma, acabei destruindo a relação entre mãe e filha. Acabei colocando Clara no meio de uma guerra que não era dela. Acordo no meio da madrugada com uma clareza dolorosa. Eu preciso desfazer isso. Preciso encontrar um jeito de consertar. Porque se eu morrer agora, deixo um estrago que ninguém vai conseguir limpar. Na manhã seguinte, ligo para o tabelião do cartório, onde registrei a doação. Seu Geraldo, bom dia! É Dona Isaura. Eu queria saber, é possível reverter uma doação? Ele explica que é complicado, mas não impossível.
que exigiria um novo documento, a concordância de Clara, um novo registro. Agradeço e desligo. Sento com Clara na cozinha e conto meu plano. Filha, eu quero desfazer a doação. Vou colocar a casa de volta no meu nome. E vou deixar registrado em testamento que, quando eu partir, a casa será dividida igualmente entre você e sua mãe. Clara arregala os olhos. Vó, mas... Eu sei o que você vai dizer. Mas não é sobre quem merece ou não. É sobre fazer o certo. Sua mãe errou comigo, mas eu também errei. E você está pagando por um erro que não é seu. Mas a senhora disse que não queria que vendessem a casa. E não quero. Por isso vou deixar uma cláusula. Enquanto eu viver, ninguém pode vender. E depois que eu me for, vocês duas decidem juntas. Mas pelo menos vou morrer em paz, sabendo que tentei consertar. Clara fica em silêncio por um longo tempo. Então assente devagar. Se é isso que a senhora quer, eu concordo. Voltamos ao cartório juntas. Desfazemos a doação. Registro um testamento. A casa fica comigo enquanto eu viver. E depois da minha morte, será dividida igualmente entre Clara e Renata, com a condição de que nenhuma delas pode vender sem o consentimento da outra. Quando saímos do cartório, sinto um alívio estranho. Não é felicidade, é só alívio. Como se tivesse tirado um peso das costas, mas ainda sentisse o lugar dolorido onde ele esteve. E agora, vó? Agora a gente espera. Mas não preciso esperar muito. 3 dias depois, numa manhã de julho fria e nublada, a campainha toca. Vou até a porta sem pressa. Abro. É Renata. Ela está diferente. Mais magra, sem maquiagem. Os olhos vermelhos e inchados. As mãos tremendo. Ficamos paradas, uma olhando para a outra, sem saber quem fala primeiro. Então, ela desaba. Mãe, eu não aguento mais. E desmorona ali mesmo, na soleira da porta, chorando convulsivamente, o corpo inteiro tremendo. Ajoelho ao lado dela. Minhas pernas doem, mas não me importo. E abraço minha filha como não abraço faz anos. Calma, filha, calma. Eu estou aqui. Ela chora por muito tempo. Chora de um jeito que parece que estava segurando há meses. Há anos, talvez. E eu só fico ali, segurando ela, acariciando o cabelo dela como fazia quando era criança. Quando ela finalmente consegue falar, a voz sai rouca, quebrada. Mãe, eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo. Vem, entra. Vamos conversar. Ajudo ela a se levantar e entramos juntas. Sentamos na cozinha. Preparo o chá de camomila, que minha mãe sempre fazia quando alguém estava nervoso, e coloco na frente dela. Renata segura a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se manter viva. Mãe, eu quero pedir perdão. Fico calada, deixando ela falar. Eu só pensava em mim, no meu desespero. A gente está devendo tanto, mãe. O Marcelo perdeu o emprego faz 6 meses. A gente está atrasando conta. Tá devendo escola das crianças. Eu achei que se vendesse a casa, conseguiria resolver tudo. Mas eu não parei para pensar na senhora. Não pensei no que essa casa significa. Não pensei em nada, além do meu próprio sufoco. Ela levanta os olhos encharcados. Eu tratei a senhora como um problema, como um peso. E eu jamais deveria ter feito isso. Seguro a mão dela por cima da mesa. E eu te entendo, Renata. Eu entendo o desespero. Mas você me machucou. Me machucou muito. Eu sei, mãe. E eu sinto muito. Muito mesmo. Ficamos em silêncio por um tempo. Então conto a ela sobre a mudança no testamento. Sobre a decisão de deixar a casa para as 2. Ela escuta, quieta, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. A senhora não precisava fazer isso. Precisava sim, porque vocês 2 são minhas filhas. E eu não quero morrer deixando uma guerra entre vocês. Renata soluça de novo, mas dessa vez é diferente. É um choro de alívio. Obrigada, mãe. Nós nos abraçamos ali mesmo, na cozinha, onde tantas refeições foram feitas, tantas conversas foram tidas, tanta vida foi vivida. E pela primeira vez em meses,
Sinto que a casa voltou a respirar. Depois daquele abraço na cozinha, Renata fica. Não só naquele dia, mas nos dias seguintes também. Ela começa a vir toda semana, às vezes 2, trazendo os netos. Miguel, de 8 anos, e Sofia, de 5. As crianças correm pelo quintal como Renata corria quando tinha a idade delas. Sobem nas jabuticabeiras, voltam com a boca roxa e os joelhos sujos de terra. Eu sento no banco debaixo da árvore maior e observo. Miguel me traz jabuticabas na blusa, como se fossem tesouros. Sofia senta no meu colo e pede que eu conte histórias. Conto sobre o avô Valdemar, sobre como ele plantou cada árvore com as próprias mãos. Conto sobre Renata criança. E as crianças escutam, atentas, como se estivessem descobrindo um mundo que nunca tinham visto. Renata observa de longe, encostada no batente da porta da cozinha, os olhos marejados. Sei que ela está relembrando. Sei que está percebendo tudo o que quase perdeu. Clara volta a vir também. E pela primeira vez em meses, as 3 estamos juntas na mesma casa. Eu, minha filha e minha neta. Cozinhamos juntas num domingo, cada uma cuidando de uma parte do almoço. Renata faz o arroz. Ela aprendeu comigo. E mesmo depois de tantos anos ainda faz do jeito certo. Soltinho, cada grão separado. Clara prepara a salada, caprichando na apresentação, como se fosse uma obra de arte. E eu cuido do frango assado, temperado com alho, limão e páprica, do jeito que Valdemar gostava. Sentamos todas à mesa, com as crianças. E pela primeira vez em muito tempo, a casa parece cheia de novo. Cheia de gente, de conversa, de risos. Miguel conta sobre a tia escola. Sofia mostra um desenho que fez de mim. Um rabisco colorido onde consigo identificar o vestido florido e o cabelo preso num coque. Renata e Clara conversam, ainda com um pouco de estranhamento, mas sem a hostilidade de antes. E eu, sentada na cabeceira da mesa, olho para tudo aquilo e sinto uma gratidão profunda. Não pela casa, não pelas coisas, mas pelas pessoas. Por ter conseguido, de alguma forma, reunir de novo o que estava quebrado. Depois do almoço, enquanto Clara e Renata lavam a louça e discutem de brincadeira sobre qual das duas lava melhor, subo até o quarto e abro a gaveta da cômoda antiga. Lá dentro, guardado num envelope amarelado, está o testamento registrado. Leio mais uma vez as palavras escritas pelo tabelião. A casa situada na Rua das Acácias, no 247, bairro Floresta, será dividida igualmente entre Renata Figueiredo e Clara Figueiredo, com a condição de que nenhuma delas poderá vender o imóvel sem o consentimento mútuo, enquanto ambas estiverem vivas. Fecho o envelope e o guardo de novo. Sei que um dia elas vão ler isso. Sei que um dia vão ter que decidir juntas o que fazer com essa casa. E espero, do fundo do coração, que nesse dia elas lembrem de tudo o que aconteceu. Que lembrem que família é mais importante que dinheiro. Que lembrem que o que a gente constrói junto vale mais do que qualquer coisa que a gente possa vender. As semanas vão passando e a rotina vai se ajustando. Renata arranja um emprego como recepcionista numa clínica no bairro Savassi. Não é o que ela queria. Ela sempre sonhou em trabalhar em algo mais grandioso. Mas é honesto e paga as contas. Ela me conta, numa tarde de agosto, enquanto tomamos café na cozinha, que o Marcelo, o marido dela, também conseguiu um trabalho novo. Nada luxuoso, mas estável. As dívidas ainda estão lá, mas agora eles têm um plano, um caminho. Mãe, a gente vai sair dessa. Aos poucos, mas vai. Eu sei que vai, filha. Ela segura minha mão por cima da mesa. E eu nunca mais vou esquecer o que a senhora fez. Nunca mais. Não respondo com palavras. Só aperto a mão dela de volta. Clara, por sua vez, está se formando no final do ano. Ela me mostra o projeto final da faculdade. Uma proposta de revitalização de casas históricas no bairro Floresta. E entre os desenhos, reconheço a minha casa. Ela fez um estudo completo. Como preservar a estrutura original.
Como modernizar sem perder a essência. Como transformar o sobrado num exemplo de patrimônio vivo. Vó, se a senhora deixar, eu quero fazer essa reforma. Não agora, porque não tenho dinheiro. Mas um dia, quando eu me formar, quando eu conseguir um emprego bom. Eu adoraria, filha. Ela sorri, os olhos brilhando. E a senhora vai estar aqui para ver, tá? Promete? Prometo, mesmo sabendo que promessas assim não dependem só da gente. Setembro chega com as primeiras flores da primavera. As jabuticabeiras começam a florir de novo. Pequenas flores brancas que cobrem os galhos e perfumam o quintal inteiro. Seu Tarcísio, o vizinho, comenta por cima do muro que nunca viu as árvores tão bonitas. É porque elas estão felizes, seu Tarcísio. Eu respondo sorrindo. Ele ri, sem entender direito, mas acena e volta para o quintal dele. Mas nem tudo são flores. Em meados de outubro, acordo de madrugada com aquela dor no peito de novo. Dessa vez é mais forte, mais persistente. Tento respirar fundo, tento me acalmar. Mas a dor não passa. Levanto da cama devagar e vou até a cozinha. Bebo um copo d'água. Sento na cadeira e espero. A dor continua. Pego o telefone e ligo para Renata. São 4 da manhã, mas ela atende no terceiro toque. Assustada. Mãe, o que foi? Filha, acho que preciso ir no hospital. Ela não faz perguntas. Diz que está indo. 20 minutos depois, Renata está na porta com o Marcelo. Eles me levam para o Hospital João 23, no centro. O pronto-socorro está cheio, mas uma enfermeira me atende rápido quando vê a minha idade e os sintomas. Fazem um eletrocardiograma. Tiram sangue. Pedem para eu esperar. Renata fica ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão. Não fala muito, mas não precisa. Estar ali já é o suficiente. Depois de 2 horas, um médico jovem, de jaleco branco e olheiras profundas, vem conversar comigo. Dona Isaura, a senhora teve um princípio de infarto. Nada grave ainda, mas precisa de cuidados. Vamos internar a senhora por uns dias, fazer mais exames, ajustar a medicação. Renata fica pálida. Ela vai ficar bem? Vai sim, mas precisa de repouso e acompanhamento. Fico internada por 5 dias. Renata e Clara se revezam para ficar comigo. À noite, uma dorme na poltrona desconfortável ao lado da cama. De dia, a outra traz comida de casa. Porque a comida do hospital é horrível, sem gosto, sem tempero. Elas trazem canja, trazem suco de jabuticaba, trazem bolo de fubá. E eu como tudo, devagar, grata por cada colherada. No 4º dia de internação, enquanto Renata dorme na poltrona e Clara foi buscar café, olho pela janela do hospital. Lá fora, a cidade está viva. Carros passando, pessoas caminhando, vendedores ambulantes gritando. Belo Horizonte segue seu ritmo, indiferente ao fato de que eu estou aqui, frágil, dependente, perto do fim. E pela primeira vez, aceito isso. Aceito que estou velha, que estou cansada, que talvez não tenha tanto tempo assim. Mas também percebo outra coisa, que fiz o que podia, que consertei o que estava quebrado, que deixei minha casa e minha família em ordem. Quando recebo alta, Renata insiste que eu vá morar com ela por um tempo. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha. E se acontecer de novo? Clara mora comigo agora, Renata. Mesmo assim, por favor, só até a senhora se recuperar completamente. Aceito. Não porque ache necessário, mas porque sei que ela precisa disso. Precisa sentir que está cuidando de mim, que está fazendo o certo. Passo 2 semanas no apartamento dela, no Buritis. É pequeno, apertado, sem quintal, sem espaço. Mas tem algo que minha casa não tinha mais: movimento. As crianças correm pelos corredores, brigam por causa de brinquedos, fazem barulho na hora do jantar. Marcelo chega do trabalho cansado, mas sempre me cumprimenta com um beijo na testa. Renata cozinha todos os dias. Me chama para ajudar a temperar o feijão, a provar o molho.
E eu me sinto útil de novo. Não como alguém que precisa de cuidado, mas como alguém que ainda tem algo a oferecer. Mas sinto falta da minha casa. Sinto falta do quintal, das jabuticabeiras, do cheiro de terra molhada depois da chuva. Sinto falta do silêncio, da minha rotina, da minha liberdade. No 15º dia, digo a Renata que quero voltar. Mãe, a senhora tem certeza? Tenho, filha. Eu preciso estar na minha casa. Ela não discute, só assente, triste, mas compreensiva. Clara me busca num sábado de manhã. Quando entro de volta no sobrado, sinto uma emoção que não esperava. É como voltar para casa depois de uma viagem longa. Tudo está no lugar. Tudo está igual. Mas, ao mesmo tempo, tudo parece diferente. Vou direto para o quintal. As jabuticabeiras estão carregadas de novo. Clara colhe algumas e faz suco para nós duas. Sentamos no banco debaixo da árvore maior e ficamos ali, quietas, só ouvindo os pássaros, o vento nas folhas, o mundo respirando ao nosso redor. Vó, a senhora me assustou. Eu sei, filha. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Só cuida da senhora, tá? Eu vou cuidar. E cuido. Passo a tomar os remédios certinhos, como o médico mandou. Evito esforço. Descanso mais. Clara me ajuda com as tarefas pesadas. Lavar roupa, limpar a casa, carregar compras. Renata vem toda semana, às vezes com as crianças, às vezes sozinha. E aos poucos, a vida vai voltando ao normal. Mas agora é um normal diferente. Mais consciente, mais grato. Porque eu sei que cada dia é um presente. Que cada manhã acordando nessa casa é uma bênção. Que cada abraço das minhas filhas é um milagre. Dezembro chega trazendo o calor de novo. As festas de fim de ano se aproximam. E Renata sugere que façamos o Natal aqui, na minha casa. Faz tanto tempo que a gente não passa o Natal todos juntos, mãe. Vamos fazer como antigamente? Aceito, emocionada. Passamos os dias anteriores preparando tudo. Clara enfeita a casa com luzes e arranjos que ela mesma faz. Renata cuida do cardápio, fazendo listas, comprando ingredientes. E eu supervisiono tudo, sentada na cadeira da cozinha, dando palpites, lembrando de como fazíamos antes. No dia 24 de dezembro, a casa está cheia. Renata, Marcelo e as crianças chegam cedo. Clara convida o namorado novo, um rapaz simpático que estuda engenharia. Até seu Tarcísio aparece, trazendo uma garrafa de vinho e um sorriso tímido. Preparamos a ceia juntos. Peru assado, farofa, arroz à grega, salada de maionese. Tudo como Valdemar gostava. A mesa está posta com a toalha bordada que ganhei de casamento. Os pratos antigos que sobreviveram há décadas. Os copos de cristal que só uso em ocasiões especiais. Quando nos sentamos para jantar, olho ao redor e vejo rostos felizes. Vejo Miguel e Sofia brigando por causa do último pedaço de pão. Vejo Renata e Clara conversando e rindo juntas, sem mágoa, sem ressentimento. Vejo Marcelo e o namorado de Clara discutindo futebol. Vejo seu Tarcísio, quieto, mas presente, sorrindo para o movimento todo. E sinto que valeu a pena. Cada dor, cada briga, cada lágrima. Valeu a pena porque chegamos aqui. Juntos. Inteiros. Antes de começarmos a comer, Renata pede silêncio. Gente, antes de começar, eu queria dizer uma coisa. Ela olha para mim, os olhos brilhando. Mãe, obrigada. Obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter me perdoado. Obrigada por essa casa, por essa família, por tudo. A voz dela embarga. Eu te amo. Clara completa segurando minha mão. A gente te ama, vó. Não consigo responder com palavras. Só consigo chorar. Mas são lágrimas boas, leves, de gratidão. Depois do jantar, saímos para o quintal. A noite está quente, estrelada, perfeita. As crianças correm entre as jabuticabeiras, perseguindo vagalumes. Os adultos conversam em voz baixa, sentados nos bancos de madeira que Valdemar construiu. Eu fico um pouco afastada, encostada no tronco da jabuticabeira maior. Fecho os olhos e sinto o vento no rosto.
E nesse momento tenho a sensação clara de que Valdemar está aqui. Não fisicamente, claro, mas de alguma forma ele está. Nas árvores que plantou, na casa que construímos juntos, nas pessoas que criamos. Abro os olhos e vejo Renata se aproximando. Mãe, a senhora está bem? Estou, filha. Só pensando. Pensando no quê? Em como a vida é estranha. A gente briga, se magoa, se afasta. Mas no final, o que importa é estar junto. Renata senta ao meu lado, encostando a cabeça no meu ombro como fazia quando era criança. A senhora me ensinou isso, mãe. Mesmo sem querer, ficamos ali, em silêncio, ouvindo o riso das crianças, o murmúrio das conversas, a vida acontecendo ao nosso redor. E percebo que essa casa nunca foi sobre tijolos, madeira ou terreno. Sempre foi sobre isso, sobre pessoas, sobre memórias, sobre amor. Os dias seguintes ao Natal são tranquilos. Clara volta para uma faculdade. Ela vai se formar em março. Renata retoma a rotina de trabalho. E eu volto à minha rotina também. Acordar cedo, preparar café, sentar no quintal, fazer crochê, receber visitas. Mas agora não me sinto sozinha, porque sei que não estou. Numa tarde de janeiro, enquanto rego as plantas, seu Tarcísio me chama por cima do muro. Dona Isaura, como a senhora conseguiu? Conseguiu o quê, seu Tarcísio? Reunir a família de novo. Meus filhos mal falam comigo. Cada um vive na sua. Sabe como é? Penso um pouco antes de responder. Acho que é sobre não desistir, seu Tarcísio. E sobre perdoar. Perdoar os outros, mas também a gente mesmo. Ele fica quieto, refletindo. Depois assente, devagar, e volta para o quintal dele. Continuo regando as plantas, pensando nas minhas próprias palavras. Será que é só isso mesmo? Perdoar? Ou será que é mais? Será que é sobre reconhecer que somos todos falhos, que todos erramos, mas que ainda assim merecemos amor? Não tenho respostas definitivas. Só sei que hoje, aos 76 anos, com o coração frágil e o corpo cansado, sou mais feliz do que era há 6 meses. Não porque as coisas estão perfeitas. Nunca estarão. Mas porque estão certas. Porque estão no lugar. Fevereiro chega trazendo as chuvas de verão. Tempestades fortes que lavam a cidade inteira, que enchem as ruas, que fazem os córregos transbordarem. Numa dessas tardes de temporal, sentada na varanda vendo a chuva cair, penso em tudo o que aconteceu desde aquela terça-feira de março em que Renata apareceu com o corretor. Penso em como quase perdi minha filha, em como quase destruí a relação entre ela e Clara, em como quase morri sozinha, amarga, ressentida. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi outra coisa. O que aconteceu foi luta, dor, reconciliação. O que aconteceu foi aprendizado. Para mim, para Renata, para Clara, para todos nós. E percebo que essa, no fim, era a lição que precisávamos aprender. Que família não é sobre estar sempre certo. É sobre estar sempre presente. É sobre voltar, mesmo depois de ir embora. É sobre pedir perdão, mesmo quando dói. É sobre aceitar o perdão, mesmo quando não nos sentimos merecedores. A chuva vai diminuindo e um arco-íris aparece sobre os telhados do bairro. Chamo Clara, que está estudando na sala. Filha, vem ver. Ela vem correndo e ficamos ali, as duas, admirando o arco-íris que corta o céu cinzento. É lindo, vó. É um sinal, Clara. Sinal de quê? De que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Ela sorri e me abraça. E eu retribuo o abraço, grata por cada segundo, por cada momento, por cada dia que ainda tenho. Porque, no fim, é isso que importa. Não quantos dias vivemos, mas o que fazemos com os dias que temos. Não o tamanho da casa onde moramos, mas o tamanho do amor que cabe dentro dela. Não o que deixamos como herança material, mas o que deixamos como herança emocional. E eu, Isaura Figueiredo, sei agora que vou deixar algo bom. Vou deixar uma família que aprendeu a se perdoar.
Vou deixar uma casa que não é só tijolos, mas memória viva. Vou deixar jabuticabeiras que vão continuar dando frutos muito depois que eu me for. E isso, no final das contas, é mais do que suficiente. À noite, antes de dormir, olho pela janela do quarto. As estrelas estão brilhantes, limpas pela chuva. E sussurro baixinho, como quem reza. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma chance, por tudo. Fecho os olhos e durmo em paz, pela primeira vez em muito tempo. Porque agora sei que quando chegar minha hora, vou partir sem peso no coração. Vou partir sabendo que fiz o melhor que pude, que amei com todas as minhas forças, que perdoei quando doeu, que fui perdoada quando errei. E que deixei, nessa casa do bairro Floresta, algo muito maior do que paredes e telhado. Deixei amor. E amor, como as jabuticabeiras do Valdemar, é a única coisa que nunca morre. Fim. Essa casa é grande demais para uma velha que já está no fim da vida. Minha filha chamou um corretor para vender minha casa sem me avisar. Assinei um documento antes que ela percebesse. E quando o comprador veio buscar as chaves, não podia acreditar no que via.